E aí, galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa playlist, estamos aqui com a nossa nona questão, que também foi no Enem, que também trata um pouco aí sobre geometria espacial. Vamos ver o que ela diz. Pausa o vídeo, tenta você mesmo resolver e depois volta aqui para acompanhar a nossa solução. Vamos lá. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. E aqui vai ser o trecho importante da nossa questão. Uma parte de açúcar para 5 partes de água. É importante tentar entender o que quer dizer isso aqui, ó. Que a cada uma parte de açúcar que você colocar, você coloca 5 partes de água, tá bom? Então, é como se o seu todo, se você imaginar um todo, ele está sendo dividido em 6 partes, aonde uma parte é de açúcar e 5 partes será de água. No caso, se você imaginar um todo com 12 partes, tá certo? Um objeto com 12 caixinhas, tá certo? Um objeto com 12 caixinhas, nesse contexto, onde uma parte de açúcar para 5 partes de água, se o objeto tem 12 caixinhas, então seriam 2 partes de açúcar e 10 partes de água, para continuar seguindo essa ideia de uma parte de açúcar e depois 5 partes de água. Você tem um total de 6 partes aí, tá? Continuando a leitura. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar ao cristalizar também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem um formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... Então vamos lá, eu vou deixar aqui o cilindro aí, ó, já aparece para vocês, que seria o nosso copo no formato cilíndrico, e vamos aqui nesse cilindro colocar as informações. A questão diz que nós temos um cilindro com 10 centímetros de altura, então está aqui a altura do cilindro, e essa altura ela vale 10 centímetros. A questão também diz que temos um diâmetro de 4 centímetros, e como temos um diâmetro de 4 centímetros, aí está o diâmetro na imagem. Bem, a questão que é a quantidade de água que vai ser utilizada na mistura. Então, nesse copo aqui, e agora é onde aquele trecho vai ser importante agora, nessa questão. Nesse copo aqui eu vou colocar nele água e açúcar. Mas eu vou colocar água e açúcar em que proporção? Na proporção de 5 para 1. 5 de água e 1 de açúcar. Tá certo? É importante que a questão diz, são 5, vou anotar aqui, ó, são 5 partes de água e uma parte de açúcar. Nesse caso aqui, ó, 5 partes de água e uma parte de açúcar, quer dizer que eu estaria pegando o meu copo e é como se eu pegasse ele, gente, e dividisse ele em 6 partes. É como se eu fizesse isso assim, ó. Tá aqui, ó, divido aqui uma parte, depois outra parte, depois outra parte, depois outra parte, totalizando aí, ó, 6 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, teria que fazer mais uma, e aí nós teríamos 6 partes. Se eu dividisse meu copo em 6 partes, eu deveria preencher, nesse caso aqui, uma parte com açúcar e as outras partes com água. E é essa a ideia da questão. Só que, para a gente saber quanto que de água vai ser colocado nesse copo, a gente primeiro precisa saber o volume todo desse copo. E para calcular o volume todo desse copo, é importante você saber que o volume de um cilindro se dá por πr² vezes a altura. E nesse caso aí, substituindo os valores, nós teríamos que π, a questão informou que é 3, o raio aqui, ó, como o diâmetro é 4, o raio vai ser 2, então seria 2² e vezes a altura que é 10. Essa continha aqui, se a gente faz, a gente vai ter 2², que é 4, vezes 3, que é 12, 12 vezes 10, isso vai dar 120 o quê? 120 centímetros cúbicos.
Só que é importante aqui, nessa questão, talvez nem isso não ocasionasse nenhum erro, mas é importante o aluno saber que 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. E como 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml, nós temos que esse volume de 120 centímetros cúbicos equivale a 120 ml. Esse é o volume do copo. Cuidado para não cair no erro e marcar a letra D, que está lá com 120 ml. Porque como o volume do copo é 120 ml, esse 120 ml está dividido em 6 partes, onde uma parte é de açúcar e as 5 restantes são de água. Se eu pego esse 120 ml e divido em 6 partes, se a gente pega o 120 e divide em 6 partes, cada parte terá 20 ml de volume, tá certo? Ou 20 centímetros cúbicos de volume. Tanto faz. Então, eu teria aqui 20 centímetros cúbicos de açúcar, depois mais 20 de água, mais 20 de água, mais 20 de água, mais 20 de água, mais 20 de água. O que totaria de água 5 partes, que como cada parte tem 20, nós teríamos 100 ml de água e, portanto, a alternativa correta seria letra C, de coração. Tá bom? Então, mais uma vez, como cada parte é 20 ml e de água são 5, a conta que a gente tem que fazer é 5 vezes 20 e 5 vezes 20, isso vai dar 100 ml. Tá bom, galerinha? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.